Bom, de uma maneira muito pragmática e muito rápida, já que não tenho assim muito tempo, mas de qualquer forma, eu quando entrei para as Belas Artes havia duas cadeiras, vitral e mosaico, que tinham muito má imagem, eram muito ligadas ao craft, eram muito desprestigiadas de certa maneira, e pensava-se acabar com elas. Eu achei que não valia a pena, que achava uma proposta interessante, e foi a partir daí que comecei a pensar também como é que se dá a volta a isto, como é que se torna mais interessante o processo para os alunos e como é que de alguma maneira os alunos podem também ajudar a criar um efeito diferente, ou seja, uma imagem diferente da própria cadeira. Quando chegou à altura de fazer o doutoramento, pensei, bom, então mas como é que eu posso fazer esta articulação? Porque o que me interessava também era criar alguma coisa que pudesse ser utilizada pelos alunos. Ou seja, muitas vezes as teses de doutoramento acabam por crescer, morrer e ficam nas prateleiras das bibliotecas e tornam-se muito menos interessantes quando não são partilhadas. Os meus orientadores, um pintor e um cientista, um engenheiro químico, ajudaram-me a perceber mais ou menos que havia materiais que podiam ser utilizados para tornar o vitral contemporâneo, já que não se consegue sair dessa definição, mais interessante. Portanto, ou seja, não só coar a luz, deixar passar a luz, mas ao mesmo tempo emitir luz. E as terras raras, e nessa ligação que se faz aqui das terras raras, são óxidos lantanídeos, que estão na natureza, e que, quando submetidos a um processo de fusão e depois com a ajuda da luz UV, ou de uma lâmpada UV, emitem luz e emitem estas cores muito interessantes. Este é um trabalho de doutoramento também. O que vão encontrar aqui neste PowerPoint, de maneira muito rápida, é de como é que eu articulei esta formação, portanto, ali na Faculdade de Belas Artes, com uma passagem por arquitetura. Eu espero, daqui a uns tempos, depois de descansado do doutoramento, voltar para acabar o curso. Mas ainda estou. Portanto, e estou a pensar, como tinha falado com a professora Virgínia, desenvolver o pós-doutoramento na área da construção em terra, mas ligar o high-tech, low-tech, as terras raras, com a construção em terra. Portanto, há uma série de assuntos que me interessam. De alguma forma, quando cheguei ali à faculdade, os alunos tinham alguma noção do vitral, mas quase sempre muito ligado a uma imagem medieval, mais ou menos visível. Mas, de facto, a catedral, que nós em Portugal não temos exatamente as nossas paisagens, como tem o Norte da Europa, por exemplo, que marcam, de facto, com os seus grandes pináculos e os seus grandes vãos plenos de vitrais, não são uma característica nossa, são uma característica muito mais do Norte da Europa. Mas era essa imagem que os alunos traziam. Mas também se percebe que na contemporaneidade há muito pouco vitral. Se repararmos e se pensarmos que o vitral está basicamente nas igrejas e nos cafés de charme, por exemplo, a maior parte dos alunos, penso eu, não vão à igreja e, portanto, também não vão aos grandes cafés de charme, portanto, acabam por ter uma relação muito diferente com o vitral do que tem, por exemplo, com a cerâmica. A cerâmica e o azulejo está por todo o lado. Em particular, nós temos em Portugal o maior património azulejar do mundo, mas o vitral é sempre muito distanciado. Em termos de observação, em termos de proximidade e realmente, mesmo na atualidade, agora que os Archistars, que é mais ou menos uma indicação geral, não é? De que são os arquitetos estrelas que estão por todo o lado e que produzem em toda a parte do mundo, acabam por usar muito pouco vitral, portanto, mas ao contrário, utilizam muito vidro e, portanto, é sempre fácil encontrar bibliografia sobre vidro, mas sobre vitral é muito complicado que não seja completamente historicista. E, de facto, a Europa, ao mesmo tempo, perdeu o grande património que tinha de vitrais, mas essa perda também, que aconteceu particularmente na Segunda Guerra Mundial, permitiu também outras possibilidades de outros artistas também trabalharem sobre o vitral. Ou seja, particularmente na Alemanha, perdeu-se um grande património, mas a Alemanha, hoje em dia, é também um dos grandes polos de concretização e produção de vitral contemporâneo. Vai aparecer aqui, eu estive numa série de eventos que se relacionavam com esses assuntos. E, de facto, o vitral é muito complicado também de preservar, não só na atualidade, como até em termos de conservação e restauro, quer dizer, as premissas são completamente diferentes. Por exemplo, este aqui é um vitral de Robert Sowers, que, por exemplo, levantou várias questões sobre preservação, porque na atualidade ele já não fazia sentido. E o processo requeriu que muita gente colaborasse para tentar salvar o vitral, mas não foi possível. Portanto, eu estive a dar também umas aulas de conservação e património relativos ao vitral e, de facto, há grandes problemas de conservação, mas também os próprios vitrais modernos têm problemas porque, reparem, no novo terminal, a arquitetura já não carrega a possibilidade de um vitral com aquelas características daquele edifício modernista, que era belíssimo, que existe, mas está desativado e, portanto, o novo terminal já não tem essas
condições para o vitral aparecer. Em Portugal, também do trabalho de campo para o doutoramento, eu andei a fotografar pelo país inteiro, e se os azulejos, mesmo assim, ainda são recuperados porque as pessoas compram ou vendem aos turistas, o vitral é quase sempre aquilo que desaparece. E por exemplo, este ali na Rua do Colalé, em Lisboa, todo o edifício estava com... além de ter ainda restos nos próprios vãos, nas janelas, tinha por dentro, e portanto isto tudo desaparece, e em várias situações que eu andei a investigar, por exemplo este aqui na Rua Rodrigo Fonseca, eu tive a possibilidade de fotografar o edifício por fora, quando ia a passar, e portanto fez parte também da tese de doutoramento, mas estranhamente, aliás como em Portugal, pegou fogo durante a noite. Chatice. Eu tenho ali, isto faz parte também da própria tese, mas um incêndio deflagrou durante a noite e agora o edifício está só com a casca, no fundo, está com a fachada, chamado fachadismo. Portanto, e vê-se aqui, no Jornal Público, agora 2015, já vem um projeto que permite fazer open space e, portanto, tirar partido do miolo do edifício e fazer... Portanto, ou seja, as artes decorativas desaparecem completamente, o vitral raramente tem as mesmas oportunidades que a cerâmica e Portugal está cheio de casos assim. Em relação ao ensino do vidro e do vitral na faculdade, portanto, era preciso pensar de que maneira que o vitral ia ser articulado com as necessidades e o hibridismo artístico que nos aparece ali. Eu trabalho muito com a professora Virgínia, com os alunos de escultura, e é muito interessante quando são os alunos de escultura a aparecerem nas aulas de vitral, porque as abordagens são completamente diferentes. Há um lado quase tectónico, há um lado de construção, há um lado de matéria que normalmente os alunos da pintura trazem menos ou aprofundam menos. E essas questões ligadas ao craft e refletir sobre o vidro, eu achei que eram importantes. Porque, no fundo, nós, quando pegamos num espaço como este aqui da Basílica de São Denis, estamos a trabalhar a forma como a luz e de que maneira a luz valoriza, interage, cria espaço. E os alunos, de certa maneira, levantam essas questões também. Vão aparecer aqui vários alunos, porque estes trabalhos dos alunos são aquilo que também me move e aquilo que torna interessante esta aproximação. Por exemplo, no caso aqui do André, no fundo, ele queria tornar sólida a luz, como aquele paralelepípedo vazado que está ali, ou lá em cima, com aquela abertura, para perceber o que é a luz, o que é isto de construir, menos preocupado com a questão do vitral, mas muito mais preocupado com a questão da luz. Por exemplo, isto foi esta semana do Manel, que está a trabalhar com cimentos e com vidros, e a tentar encontrar outras soluções que se afastam do vitral tradicional, e, portanto, eu pedi ao Manel para ele não se deixar fotografar nesta quinta-feira, durante a aula, porque é importante também que as peças apareçam, que o aluno apareça e se perceba à escala. Portanto, o meu trabalho, quer no doutoramento, quer na aula, tem sempre a ver com aquilo que eu posso partilhar com os alunos. E, de facto, estas narrativas que aparecem no vitral são fundamentais, serem repensadas na atualidade e serem eficazes do ponto de vista de transmissão de conhecimentos, mas ao mesmo tempo que seja uma maneira dos alunos falarem sobre eles próprios. Neste caso, era o trabalho da Ângela, tinha ali um namorado a fazer o trabalho também por ela, que é para isso que servem os namorados. E portanto, ela fazia, portanto, eram grandes painéis em vidro que eram extremamente interessantes, e ela trazia-os do desenho, depois levávamos ao forno e produzíamos obras bastante interessantes. Nós pegando numa rosácea, ou, por exemplo, num pequeno detalhe com grisalhas, os alunos podem reinterpretar. Por exemplo, neste caso é muito interessante quando temos alunos do Brasil, porque as características do vitral estão ligadas ao norte da Europa muito mais, e a climas mais frios. Portanto, eles, quando são justapostos e colocados em locais como no Brasil, como países quentes, obviamente as coisas são diferentes. Neste caso, por exemplo, o trabalho do Diogo, tinha a água caía por um furinho que estava ali naquele círculo, e mesmo deste lado, que se assemelha mais ao vitral tradicional, tinha 2 layers com água colorida pelo meio, portanto arrefecia a própria fachada. Ou seja, há sempre vários trabalhos de alunos que pegam nesta questão do vidro, repensam-no, trabalham, como este aqui do António, que fez um molde do seu próprio corpo e, a partir daí, fez uma série de outras construções extremamente interessantes. Portanto, o vidro é um ponto de partida, é uma hipótese de trabalho. É muito interessante quando temos alunos, como eu disse, do Brasil, porque eles vêm com outras premissas, até na relação com os próprios saberes e o próprio corpo. E, por exemplo, a utilização do dalle de verre, ou seja, vidro compacto, encastrado dentro do cimento. Neste caso, a Lisa, por exemplo, pretendia voltar, aliás, voltou para o Brasil, ela era de escultura e foi a nossa melhor aluna, uma das melhores alunas ali da faculdade, precisamente porque ela queria fazer um espaço com outras características no Brasil, neste caso, a partir de uma imagem de uma Índia, não se percebe bem, mas a forma que está ali é um colar de uma Índia. Portanto, têm aparecido trabalhos extremamente interessantes. Eu tive a oportunidade de ver no Centro do Vitral, em França, uma exposição sobre o vitral alemão
e, de facto, o que me saltou mais à vista, e já que eu estou aqui com ceramistas e com pessoas que trabalham com volume, era a bidimensionalidade. Mesmo quando o Gerhard Richter trabalha no vitral para a Colónia, tudo isto tem um lado bidimensional que se afasta um pouco daquilo que eu tento que na escola seja uma aproximação aos materiais, ou seja, que não fique completamente dependente desta bidimensionalidade. Quando era uma exposição enorme, quando era ensaiada uma tridimensão, era muito subtil e há ali umas partes com umas colagens, mas não tinha a mesma presença. Portanto, o vidro, de certa maneira, é uma pele e uma camuflagem, é um casulo. E a forma como nós o entendemos pode ser extremamente interessante. Os meus trabalhos na faculdade têm sempre como objetivo a criação de possibilidades para os alunos também trabalharem e, neste caso, que os materiais que eu produza e como produzi no doutoramento possam vir a ser utilizados por eles. Portanto, nós imaginando o espaço de uma catedral, isto é uma torre, portanto, é uma escultura, deve ter para aí uns 7 metros de altura, talvez menos, do filme Delvoye, em que ele trabalha a grelha de ferro e conseguimos quase imaginar o que seria uma enorme catedral. Ele faz imensos objetos, portanto vale a pena ver o site dele. Cadeiras com este ar, carruagens, carros, mas imaginar esta filigrana do que seria uma hipótese de um espaço sem vitrais. E agora, obviamente, as linguagens contemporâneas já não se coadunam com o vitral tradicional. As pessoas querem outras coisas, os próprios artistas, ou seja, os arquitetos mais conhecidos, neste caso como João Novelle, pegam na luz, pegam no efeito, o vitral sai da parede, se vai para o teto, vai para o chão, vai para todo o lado. Neste caso, por exemplo, aqui da Hippolyte Rist, mexe, portanto tem um dinamismo completamente diferente e a grande concorrência do vitral é porque as pessoas hoje em dia precisam de qualquer coisa que mexa, que há uma dinâmica visual que o vitral tradicional já não consegue corresponder. Por exemplo, neste caso, a superfície interativa, não sendo o vitral, é muito interessante porque a própria maneira como a mão toca na superfície faz com que ela mexa. Aí os vitralistas tradicionais têm grandes diferenças, têm grandes dificuldades porque o vitral fez quase como se fosse um inside-out. Portanto, ele de repente era uma parte da fachada, ele passou a ser a fachada. Quando eu decidi aproveitar o doutoramento, portanto, agora são mais alguns slides, utilizar o doutoramento, como roubaram-me um espaço, eu estou a tentar ser... Eu tive a coisa que estou notada lá em casa. A utilização vitral indecente na arquitetura. Portanto, o que me interessava, a tese chama-se Vitral, Contemporaneidade e Sucessão de Poder, tinha a ver com a política e tinha a ver com o poder e como é que o vidro simboliza poder. Mas, de qualquer maneira, eu utilizei Float Glass, que é o nosso vidro de janela, para ver como é que ele podia ser mais acessível, barato, fácil de manipular e permite trabalhar com os alunos. Ou seja, eu vou continuar a produzir peças que possam ser utilizadas pelo aluno. Portanto, o que eu fiz com o coordenador, com o cientista, com o Pires de Matos, que era o co-orientador, eu utilizei, portanto, fiz a limpeza do vidro float, portanto, tirei-lhe as impurezas. Depois, obviamente, eu sem a ajuda dos cientistas não seria possível fazer. Na unidade de investigação onde nós trabalhamos, e a professora Virginia também está, e o professor Pedro, é feita a fusão, ou seja, das terras raras, que são esses óxidos misturados com o vidro float, eles vão a um forno de alta temperatura e nós puxamos e fazemos fios, fazemos uma série de efeitos que depois vão ser utilizados na concretização do vitral. Estas são as primeiras amostras que eu consegui na altura, com európio, térbio, sério e disprósio, ali da pele periódica, portanto, as terras raras, quando misturadas, neste caso, com vidro float, porque eu queria que fosse um vidro barato, que os alunos pudessem ter acesso e que não fosse um vidro caro. E que nós pudéssemos produzir isto com alguma facilidade. Estas são as primeiras amostras e depois, gradualmente, eu vou conseguindo amostras maiores, vou conseguindo trabalhá-las de maneira diferente e este vidro permite à transparência ser completamente limpo, de certa maneira, não tem cor, mas depois, utilizando as lâmpadas ultravioletas, eu consegui, quer também com os maltes, alguns efeitos. Depois, com a ajuda de outros cientistas, fiz testes de compatibilidade e depois, no processo criativo, houve várias coisas que me interessavam. Eu, há uns tempos, talvez há 2 anos e tal, fiz um percurso para observar pássaros, ali no pé de Vila Verde, mas não tive muita sorte porque cheguei tarde, os pássaros levantam cedo e nós chegámos às 11 e, portanto, os pássaros já não estavam lá. Mas foi muito interessante porque deu para ver uma série de edifícios, de restos de casas de construção em terra, que me interessava muito esta questão da de high-tech, low-tech. Eu fiz vários estudos, tirei várias fotografias também, e são estes desenhos, estes esquiços feitos no local e outros com fotografias que eu tirei, que levei para o laboratório, que ali uma faixa de terras raras, portanto, vidro com terras raras, e depois alguns esquiços meus de coisas que eu quero explorar agora no pós-doc,
ou seja, articulando vidro, vitral, se pudermos chamar assim, com terra. Portanto, houve um processo criativo, a própria produção, portanto, eles deram origem às peças que estão aqui, portanto, eu comecei pelo barro, fazer a cofragem, a gesso e sílica para ir ao forno, uma secagem no forno também, depois com vidro float, portanto, sempre vidro barato, e depois eu nem sabia quais eram as cores, ou seja, sabia a que é que correspondia, porque eu faço, nós trabalhamos com terras raras, mas elas são eventualmente transparentes. Isto é estar a trabalhar sem saber que cor é que estamos a utilizar. Depois de fundido, os vidros ficam transparentes, mas a lâmpada, com a luz UV, eles ficam com estas cores e são extremamente interessantes e foram um ponto de partida para os trabalhos de doutoramento e trabalho final. Depois a isso juntei também esmaltes. E há pouco, como a Lisa também utilizou, eu quero utilizar isto para Dalle de Verre, que é uma outra técnica, e há efeitos extremamente interessantes que podem ser trabalhados aqui, portanto, e que implicam esta parte de produção que eu penso que é muito interessante, portanto, ou seja, é também uma nova possibilidade. Este é já um dos trabalhos finais de doutoramento, em que há a peça utilizando os vidros tradicionais, os maltes, as fritas e tudo mais, mas depois, com lâmpada UV, há todo um universo que é extremamente interessante do ponto de vista da cor, da luz, de efeitos que podem ser produzidos. Eu, neste momento, estou a trabalhar ainda, como veem ali com detalhes, com terras, portanto, ou seja, os desenhos vão dar origem aos próximos trabalhos que eu vou fazer, e neste caso são algumas peças, algumas delas com luminescentes, outras peças que eu tenho estado a desenvolver. Nesta altura, por exemplo, estas peças foram feitas em cerâmica, mas supostamente eram para ser feitas em terra. E, portanto, é também o que eu quero fazer. Como dois últimos slides, está uma exposição na Galeria Milênio BCP, ali na Rua Augusta. É uma exposição que esteve em Veneza, somos vários artistas europeus, e a minha peça chama-se Biblioteca Specularis, porque os livros são um espelho uns dos outros, e ela, depois de ter sido trabalhada em ateliê, portanto, sempre com técnicas relativamente próximas daquilo que eu faço com os alunos também, deram origem a esta peça, que era para ter, e foi pensada originalmente para ter terras raras, mas depois optámos por não pôr, porque já tinha muita informação, e aqui, na Galeria Milênio BCP, ela está, de certa maneira, deslocada, porque ela foi pensada para aquele espaço, nesta biblioteca, no Palácio Loredano, em Veneza. Pronto, obrigado. Tentei manter.